Olá, professores, funcionários de escola, estudantes e sociedade em geral. Sou o professor Luiz Paixão, professor da Rede Pública Estadual do Paraná e diretor da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, entidade que congrega a maioria dos sindicatos de educação do nosso país. É com muita serenidade, franqueza e responsabilidade que tomo a liberdade de me dirigir a você que, como eu, acredita na importância de uma educação pública de qualidade para o conjunto da sociedade. Estamos a poucos dias das eleições. Na definição do voto, todos nós estamos preocupados em escolher aquele candidato que acreditamos seja o melhor para o país. Por isso, respeito a sua opinião. Sei que, em um clima de disputa acirrada, há pouco espaço para diálogos e convencimentos. Muitas vezes o diálogo é substituído por desentendimentos, agressões verbais e, em alguns casos, até em agressões físicas. Como educador, presente nas lutas da educação há quase 30 anos e também como estudioso das políticas educacionais em nosso país, em nosso estado, venho fazer um alerta. As propostas apresentadas pelo candidato Bolsonaro para a área da educação poderão trazer tempos muito difíceis para a nossa área. Como o debate dessas eleições está girando em torno de temas morais, poucas pessoas estão se dedicando à análise das propostas concretas. Por isso, li atentamente as propostas dos dois candidatos e socializo aqui algumas considerações. O programa de educação de Bolsonaro parte de duas premissas equivocadas. A primeira, que os recursos para a educação são mal aplicados e, por isso, não há necessidade de novos recursos. E segundo, que um dos principais problemas da educação do país é a doutrinação que os professores fazem com os ingênuos estudantes. Diante desses dois problemas centrais, segundo a campanha de Bolsonaro, centrais da educação brasileira, o candidato propõe, num primeiro bloco, reorganizar os investimentos. Como se faria isso? Primeiro, ampliação da educação à distância, e o candidato, inclusive, chegou a falar em educação à distância para o ensino fundamental. Se implantada essa medida, trará demissão em massa de professores e funcionários em todo o país. Outra medida, cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Todo o processo de democratização do acesso ao ensino superior cairá por terra. Hoje, 50% das vagas das universidades públicas são destinadas aos estudantes das escolas públicas. Investimento na educação privada em detrimento da educação pública. Integrantes da equipe de Bolsonaro falam até em adotar a tal política de vouchers. No outro campo, tem as medidas que seriam para combater a possível doutrinação que os professores fazem aos alunos. Por isso, o candidato propõe alterar o currículo escolar, privilegiando as disciplinas de português e matemática. Isso, claro, aliado à reforma do ensino médio, da qual o Bolsonaro foi favorável, irá fazer cortes nas disciplinas de filosofia, sociologia e artes. O programa também propõe retirar a ideologia de Paulo Freire da escola, como se essa estivesse disseminada em todo o sistema de ensino. E para combater essa possível ideologia, Bolsonaro propõe adotar o programa Escola Sem Partido nas nossas escolas e ainda retomar a disciplina de educação moral e cívica do tempo da ditadura militar. Falando em ditadura militar, uma outra proposta do candidato é a instituição de colégio militar em todas as capitais do país, pelo menos uma unidade. O discurso de Bolsonaro, o programa de Bolsonaro para a educação chega a ser simplório, é vazio. Não há menção ao Plano Nacional de Educação, a plano de carreira, a hora-atividade, a nenhuma política de valorização efetiva dos professores e funcionários. Aliás, quando se fala de reajuste salarial, seus assessores dizem que isso não está entre as prioridades primordiais principais do novo governo. Há propostas para esses temas, sim, no plano do candidato Haddad. Lá no plano que eu pude olhar atentamente, há proposições
relativas às reivindicações que o movimento docente em defesa da escola pública tem feito nos últimos anos. Em relação aos nomes para compor aí o Ministério da Educação, enquanto a candidatura de Haddad cogita Mário Cortella como um dos possíveis ministros da Educação, a candidatura Bolsonaro cogita nomes como o do general Alessio Souto e até mesmo do Mendonça Filho, que foi ministro da Educação no governo Temer, o responsável pela reforma do ensino médio. Você pode me dizer, pois é, mas o Bolsonaro está propondo resgatar a autoridade do professor. Mas como fará isso? Aumentando o nosso prestígio social? Armando os professores? Não. Perguntado sobre o tema, o general Souto afirmou: se um aluno desrespeitar o professor, deve ser retirado da sala de aula. E se houver agressão física, esse deve ser encaminhado à delegacia. Ora, nenhuma novidade. Isso já ocorre hoje em nossas escolas. Como resgatar a autoridade do professor se o candidato propõe censurar o trabalho do educador através da escola sem partido? Em pronunciamento, a candidatura Bolsonaro tem elegido servidores públicos como vilões dos gastos públicos. Diz que irá acabar com nossas mordomias e começar a reforma da Previdência primeiro pelo setor público. Especialistas já trabalham com a possibilidade do fim da estabilidade no setor público e o fim de carreiras de Estado. A equipe econômica de Bolsonaro já deu declaração que pretende acabar com as vinculações de receitas, que, segundo esses, amarram o orçamento do país e de estados. Assim, acabaria com a obrigatoriedade de aplicação de percentuais mínimos nas áreas de educação, saúde, por exemplo. Como seria um eventual governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro será uma continuidade dos governos do PSDB e do governo Temer, porém de forma mais radicalizada. O Estado mínimo defendido por esses governos será agora levado às últimas consequências. As medidas que esses não conseguiram implantar são agora a plataforma de Bolsonaro. Entre esses, privatização das empresas nacionais, reforma da Previdência, nova retirada de direitos trabalhistas, reforma administrativa, com fim da estabilidade de carreiras, ampliação de terceirizações e entrega da Amazônia, desregulamentação de leis protecionistas do meio ambiente, titulação de terras, enfim. Preciso fazer um destaque. A candidatura Haddad propõe a revogação da reforma do ensino médio e a revogação da reforma trabalhista. Vivemos um momento muito difícil na educação. As nossas escolas, ao invés de ser um local de esperança, de encantamento, de alegria, têm se transformado em espaços de tristeza e de adoecimento. Precisamos reverter isso. E essas eleições têm tudo a ver com o processo que estamos vivenciando nas escolas. Por isso, peço a você, professor, professora, funcionário, funcionária, estudante, comunidade em geral, reflita muito antes de definir o seu voto para o novo presidente da República de nosso país. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Um abraço.